Alô, pessoal! Chegamos à nossa última aula, nosso último encontro do curso Comida de Pensar. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham curtido até aqui. E para mim está sendo uma jornada muito divertida. Toda turma que a gente faz são novos insights, novas coisas que a gente coloca para dentro desse conteúdo por conta da colaboração de vocês, inclusive. Então agradeço por isso. E hoje a gente vai encerrar o nosso Comida de Pensar falando justamente do outro item que a gente já falou, mas não falou tão incisivamente, que é o pensamento, ou seja, a parte de pensar da comida. É claro que vamos ter muita comida para poder falar aqui neste momento. Bem, na aula de hoje abordaremos o pensamento gastronômico e a gente chegará ao final dessa aula tendo reunido elementos para a gente construir juntos uma proposta para um pensamento contemporâneo da gastronomia. Ou seja, vai colocar a comida no centro do nosso pensamento. Mas antes a gente precisa entender um pouco sobre o que é pensamento, sobre o que é contemporaneidade. E eu gosto sempre de começar essa reflexão a partir de mais uma vez, né, de uma incursão musical, dessa vez uma música instrumental para nos inspirar, e daqui a pouco eu vou falar por que ela está nos inspirando. Essa música instrumental que eu sempre escolho a galera do universo das cordas, né, e do choro. É um lugar de muito afeto meu. Mas a gente pode encontrar isso em qualquer lugar, do forró ao sertanejo, enfim, ao chachado, né, enfim, o que mais? Rock and roll, pop music, tudo que você imaginar vai ter suas qualidades, mas eu gosto de começar pelo chorinho. E aqui a gente vai ver aqui dois caras que eu imagino que vocês já conheçam, Yamandu Costa e Hamilton de Holanda. Dois gênios da música, né, dois virtuosos, e a gente vai falar um pouco sobre esse significado, né, desse virtuosismo, e também tentar depurar um pouco assim o que faz com que esses caras sejam tão geniais e tecnicamente tão competentes. Podia estar trazendo um exemplo da cozinha também, a gente vai trazer mais adiante, mas aqui eu acho que para a sensibilidade que a gente quer promover inicialmente, eu acho que a música ela consegue ser um pouco mais, como eu posso dizer, exemplar nesse sentido. Então vamos lá, minha gente? Como uso aqui para mim, Lobão? Não sei se só aqui. Alô, foi mal, gente. Aí, agora foi. Eu estava aqui desligado. Pois é. E Amando Costa e Hamilton de Holanda, né, dois grandes nomes da música brasileira, da música internacional, né, da música, né, como um todo. E aqui você vê assim, um exemplo assim, da genialidade deles, do virtuosismo, principalmente, que está explicitado na forma como eles tocam seus instrumentos musicais. Pois qual é a reflexão que a gente vai trazer a partir daí? E aí a gente vai trazer um seguinte entendimento. Vai ser muito importante para a gente embasar toda a nossa aula de hoje, que é isso aqui, ó, gente. Normalmente colocado em polos diferentes, mas que são conceitos que são complementares. E na música é muito comum de você vê-los separados. Não só na música, como qualquer outro tipo de artesania. E o sentido artesanal, ele também começa a entrar, né, de alguns anos para cá, na gastronomia, como um objeto de valor, né, de valoração. O famoso toque de Midas, né, que a Tainá Zanetti trouxe, né, falando onde que o chefe tem o toque de Midas, né, tudo que ele toca vira ouro, ganha um valor maior, pois o termo artesanal começa a ser parte, então, do léxico que valida, né, essa valoração dos elementos que um chefe, por exemplo, trabalha. O fato de ser artesanal e não industrial faz com que ele, então, tenha um maior valor. O que seria essa artesania? O que seria esse saber fazer? Ou seja, a feitura. E a feitura, ou a criação, e aqui a gente está falando da música, por exemplo, ela vai gerar uma constante, não guerra, mas uma constante, enfim, troca
né, entre essas duas questões, permanência e reflexão. O que, que seria uma permanência? O que, que seria o sentido de permanência que permeia o universo musical e muitas vezes resume a música, o virtuosismo musical, a genialidade musical, a ela? O efeito de permanência, ela envolve constância, aderência e firmeza. Tanto a Milton de Holanda como a Yamandu Costa, que a gente viu no vídeo, os dois são gênios da música, só que eles são gênios diferentemente de outros gênios, como, sei lá, Kurt Cobain, ou, enfim, Gonzagão. A gente pode pensar em outros nomes assim, que a gente considera, né? Enfim, Pollock, né? Para pegar um pouco das artes plásticas. Esses caras são caras que assim, têm essa genialidade inerente a eles, são camaradas que criaram linguagens e criaram expressões artísticas de um modo muito intuitivo. Muito embora a intuição faça parte do conjunto de qualidades de Yamandu e Hamilton de Holanda, eles são músicos que tocam desde berço, ou seja, que praticam os sentidos da permanência desde muito novos. Hamilton de Holanda tem seu primeiro disco lançado, gravado e lançado antes dele completar 10 anos de idade. Sabe? E com 10 anos de idade, ele já era uma figura conhecida em Brasília, que é o lugar onde ele morou, né, toda a infância e a adolescência dele, antes de voltar para o Rio de Janeiro, lugar onde ele apenas nasceu. E Yamandu Costa, gaúcho, ele também tem essa criação estimulando os sentidos da permanência, ou seja, tocava os instrumentos desde muito cedo e de uma forma muito dedicada, disciplinada. Hamilton de Holanda, pude entrevistá-lo algumas vezes como jornalista, eu também era conhecido, né, pessoal dele, assim, do círculo de amizades. Ele era vizinho de porta de um dos meus melhores amigos da adolescência, então eu vivia eventualmente caindo em rodas de choro que estavam lá com o Hamilton de Holanda, Fernando César, seu irmão, e seu pai, o Zé Américo. E aí a gente pode ter essa proximidade. Mas o que eu noto é que o Hamilton de Holanda, ele sempre disse, né, que ele era um funcionário público da música. Quando ele falava isso, era uma brincadeira que ele fazia a partir do horário de 8 às 6. Se falar assim, o que você faz de 8 às 6? Fala assim, sou funcionário público. Eu pratico meu bandolim, minha teoria musical. Eu estudo isso, sabe? O que eu vou fazer. Então ele tinha um horário definido. Era, na verdade, um trabalho dele. Assim. E isso é o resultado da constância, aderência e firmeza que a gente vai ver refletido nos dotes musicais dele, pelo menos no que tange a capacidade dele de tocar notas encadeadas de uma forma super acelerada e também conseguir tirar sons, né, um tanto quanto complexos do seu instrumento. Mas o efeito de permanência, ele não é nada. Ele é vazio se ele tiver a falta do sentido da reflexão. O que acontece? Nos músicos, e a gente vai ver em filmes musicais, por exemplo, de pessoas super virtuosas, né? Isso é muito valorizado, né? Essa coisa do a pessoa se dedicou demais, estudou pra caramba, arrebentou os dedos, saiu sangue, né? O Whiplash, por exemplo, né? O Whiplash tem muito disso. O Whiplash é um filme, não sei se vocês já viram, de permanência, tá aí. Acabei de lembrar, pode ser uma forma também da gente exemplificar na próxima vez. O Whiplash vai ser esse camarada tentando conseguir uma perfeição, mas uma perfeição técnica, absolutamente técnica. E o sentido de permanência, ele se esvazia quando a ele falta o sentido da reflexão. Porque a reflexão é justamente a concentração do espírito sobre o que você está fazendo e sobre si próprio. Então, não adianta você ter esses dotes musicais tão profundos, técnicos, se a ele você não submete uma ação de reflexão, ou seja, reflexiva, ou seja, o poder do pensamento. E é por isso que a gente traz essas duas abordagens, porque permanência e reflexão, eles são os dois símbolos que vão juntos
criar isso que a gente chama de não sei se perfeição, mas isso que a gente chama de transcendência, né, artística, por exemplo. Que a gente está falando desse universo da arte. Transposto para o universo culinário, a coisa vai acontecer mais ou menos no mesmo sentido. Aliás, na gastronomia fica ainda mais evidente. Por quê? Porque a pessoa subtécnica, ela pode ter uma limitação criativa enorme. E quando a gente fala em criação criativa, limitação criativa, é justamente a potência, o potencial de fazer ou promover para si próprio esse exercício de concentração, de tentar entender por que eu estou fazendo isso, com qual objetivo. E quando a gente traz essas questões para o debate, aí a gente está chamando, a gente tá, na verdade, nesse momento do curso, a gente está coroando tudo aquilo que a gente falou sobre estética, sobre arte, sobre artesanato. Tudo a gente vai colocar dentro dessas duas perspectivas, muito simples de entender, de permanência e reflexão. Uma coisa não existe sem a outra. Você não consegue, ou podem existir, né, mas a reflexão sem a permanência, ela também é vã. A permanência e a reflexão também morre na praia. Ou ela não vai conseguir ter essa profundidade, que aí desse caso seria estética, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre a cozinha, muitas vezes a gente olha, né, os dotes, as habilidades, né, virtuosas de um chefe com uma faca, por exemplo. Você vai ter gente que consegue fazer verdadeiras esculturas, né, a partir do uso da faca e um pepino, por exemplo. Né? O pessoal da gastronomia japonesa, né, costuma trabalhar muito com essa arte de nabo, pepino e tudo mais, para enfeitar alguns preparos, alguns pratos. Até porque eles têm toda uma escola, né, para o uso de faca e tudo mais. Só que isso vai fazer com que a comida seja ou comunique algo mais? Só isso? Né? Cadê a camada de reflexão necessária para a gente poder, então, dar sentido àquele preparo? Então, gente, permanência e reflexão são os dois vértices, que eu diria, para a gente construir um pensamento efetivo. Porque pensamento sem ação, como eu falei, já como é o nome, inclusive, desse módulo, terceiro e último módulo nosso, o pensamento sem ação, ele é vazio, ele é ineficaz, sabe? Veja bem, quando eu falo em ação, eu não estou falando só em ação direta, tá? O próprio pensamento ele pode se tornar em ação por meio da literatura, né? Da bibliografia que a gente cria a partir da construção de pensamento. Estou falando na transmissão, né, desse pensamento. Eu estou falando assim, ele precisa ter algum escape, né? Ele não pode ficar o pensamento morto dentro de si. Bem, isso faz com que a gente comece a pensar, e aqui a gente vai abrir uma nova janela, digamos assim, da nossa discussão, que seria uma janela, digamos, uh, um pouco para preparar a discussão que a gente está trazendo, entende? E aí, para a gente poder trazer essa janela, que vai redundar numa conversa, mais uma conversa, a última nossa, né, sobre gastronomia, como fazer e como saber, a gente vai abrir essa janela que chama-se janela do trabalho. Trabalho e a distinção do trabalho. Como que se arranjam os trabalhos na nossa sociedade? Ou então, como se organiza a força de trabalho? Por que eu estou trazendo trabalho, gente? Por que a questão trabalhista, e aqui trabalhista que eu estou falando é de direito trabalhista, tá? Da militância, pode envolver também, mas por que eu estou trazendo a dimensão do trabalho neste exato momento, quando a gente está trabalhando em pensamento? Porque a gastronomia, em uma das suas chaves conceituais, ela quer dizer comércio, ela quer dizer um trabalho em torno da produção de alimento. Então, por ser isso, ela está vinculada ao mundo de trabalho. Não tem como separar uma coisa da outra. E aí a gente tem esse entendimento de que existe algumas esferas de trabalho. E o trabalho é muito peculiar quando a gente vai falar da organização justamente
do comércio de alimentos. O comércio de alimentos tem uma corrente do estudo de gastronomia, que eu já falei para vocês aqui, que vai entender que a diferença de gastronomia e culinária, por exemplo, está simplesmente no fato de culinária ser algo doméstico, algo de âmbito íntimo, enquanto a gastronomia é algo, né, para ser compartilhado com outros a partir de um processo mercantil, ou seja, de venda ou troca de bens e produtos, no caso aqui, de serviços, né? Então, a gastronomia ela se torna algo que nasce desse léxico, pelo menos, junto com o mercado de trabalho. Ela não se desassocia dele. Se você for pegar na Itália, por exemplo, o nome gastronomia, ele se refere justamente a essas vendas de comida pronta. Quando você vai ao supermercado e tem aquelas gôndolas ali logo na saída ou na entrada do supermercado, tem aquelas gôndolas com um monte de marmitinha já pronta, né? O arroz, o feijão tropeiro, enfim, a carne, alguma coisa assim, purê de batata. Essa comida pronta, para o italiano, vai estar chamada essa seção de gastronomia. Você vai ver várias lojas, vários restaurantes, inclusive, que vão ter uma seção de gastronomia. Ou seja, gastronomia é vendemos comida pronta para o consumo, comida feita, não é comida industrializada, ou seja, isso não é ingrediente. Você está comprando, de fato, uma comida pronta, que também não é congelada, e a isso se dá o nome de gastronomia. Então, a gastronomia ela está vinculada à esfera do trabalho. E a esfera do trabalho, ela gera duas, duas narrativas, ou dois caminhos, na verdade, na organização social que a gente tem hoje no nosso mundo, que é onde a gente tem as relações de solidariedade por semelhança e a solidariedade orgânica. Isso aí é uma teoria que, inclusive, para ter a referência aí, né, é uma teoria do Durkheim, né, Emile Durkheim, que é um sociólogo, né, brilhante, inclusive. Ele escreveu um dos textos que eu acho mais potentes assim, né, para metodologia científica, né, dentro da sociologia, chamado O Suicídio, que ele vai criar, enfim, uma teoria a partir do suicídio, a partir do método de investigação desse problema, né? Mas, enfim, isso não cabe aqui, nesse momento. Mas o Durkheim ele vai falar o seguinte: tem dois tipos de solidariedade: a mecânica, ou a solidariedade por semelhança, e a orgânica. E essa solidariedade por semelhança, ela não liga apenas o indivíduo ao grupo, mas harmoniza, né, os pormenores dessa conexão, porque essa conexão é feita a partir da semelhança entre os indivíduos, e essa semelhança é o que vai gerar o vínculo social entre eles. Veja, nesse caso, a divisão do trabalho ela não existe, basicamente. Por quê? Porque você tem duas identidades e duas consciências no trabalho, que são a individual e a coletiva. E a identidade social se dá porque a gente é muito semelhante uns com os outros. Então, nas sociedades primitivas, a solidariedade por semelhança era o que dava as cartas na organização do trabalho. Por quê? Porque ele serve para manter a coesão social. Ele não leva em conta as características individuais. Tudo é em torno, toda ação, ela precisa ser uma ação direcionada ou aplicada, né, para reforçar essa consciência social coletiva. E quando eu falo isso, não é que a gente não está trabalhando para o coletivo, tá? Mas sim na divisão do trabalho, ou seja, os pares, as pessoas que seriam basicamente fazem a mesma coisa, fariam a mesma coisa, juntos, em nome de uma causa social, do grupo. Né? A gente está falando de sociedades primitivas que agiam assim, e nesse caso a gente está falando de trabalhos muito menos complexos do que a gente vai adquirindo depois aí da Idade Média, ou a partir da Idade Média principalmente. E o outro tipo de trabalho, que é o comum, é o que a gente desempenha hoje, é o trabalho pela solidariedade orgânica, que resulta, né, dessa divisão social que a gente já tem, né, uma divisão que é orgânica, né, que também é hierárquica, é por classes, enfim, só que existe uma interdependência social. Essa interdependência social individual vai criar os vínculos sociais, no qual
No caso do trabalho, um vai depender do outro. Trocando em miúdos, isso quer dizer que, na solidariedade orgânica, o trabalho, você tem, para um trabalho como um trabalho no restaurante, você vai ter vários tipos de indivíduos com características absolutamente diferentes e conhecimentos diferentes para exercer atividades diferentes para um fim comum. Então, é essa a divisão. É claro que a gente está falando isso tendo como entendimento que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, a gente tem esse tipo de organização. Essa é a organização que a gente vai encontrar tanto num restaurante, como a gente vai ver na foto abaixo, um restaurante, né, por assim dizer, e numa lanchonete, Alice. O que vai acontecer é que a gente vai ter um menor caminho, na verdade, um aperto, digamos assim, que vai aproximar essa escala do restaurante, pela sua complexidade, a solidariedade orgânica, e a lanchonete vai ganhar um fôlego menor nessa solidariedade orgânica, podendo, inclusive, aparentar um trabalho de solidariedade por semelhança, que é o que acontece em vários pequenos negócios em que uma pessoa, duas pessoas ou três pessoas é simplesmente responsável por fazer tudo ao mesmo tempo e junto, né? Mas à medida que o negócio cresce, a gente vai ter essa divisão. Então, a gente está falando basicamente da diferença do quiosquezinho até o restaurante. Vai ganhar uma complexidade. Toda essa forma de divisão do trabalho, ela vai gerar hierarquias, ela vai gerar também conflitos e vai gerar um eterno confronto entre classes e entre postos de trabalho. Então, num restaurante, você vai ter o garçom, você vai ter o maître, você vai ter o sommelier, você vai ter na cozinha uma outra escala enorme, né, que vai desde o chefe executivo até o chefe de partida e até chegar lá no pia. E aí você vai ter, então, toda uma escala e uma hierarquia de postos de trabalho e que eles vão se organizar para tentar, então, levar comida para o seu prato. Você vai estar pagando por isso. E isso é o que se chama gastronomia e o que diferencia a gastronomia de culinária, em uma das perspectivas, tá? Eu gosto de trabalhar considerando todas elas, porque a gente não tem uma bibliografia única, um entendimento único sobre essa diferenciação de gastronomia e culinária. Perfeito? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem chamar aí, tá, gente? Tá tranquilo por enquanto, tá ótimo. Legal. Como é que foi o jalapão, minha filha? Foi maravilhoso. Eu desliguei aqui a câmera porque eu vim buscar o meu filho na casa da minha mãe. Aí estou no caminho, voltando para casa. Legal. Mas foi incrível, foi maravilhoso, surreal, assim. Lá é um negócio assim, de outro mundo. Tem que ir. Quem não conhece ainda precisa conhecer. Minha avó queria que eu fosse, entendeu? Porque o Jalapão é muito perto da terra dela. Ela nasceu em Goiás, né? Só que no norte de Goiás, que na época não existia, né? Tocantins. E ela sempre falava assim: oh, vocês precisam conhecer minha terra. E a gente acabou nunca indo para lá. Mas É legal, muito legal. engraçado, né? Porque eu não sabia que tem 30 anos só que foi criado Tocantins, né? Então as pessoas e os hábitos lá são super goianos, né? Então a gente comeu muita galinha caipira, muita comida típica que rola aqui, né? Pinópolis, aqui pertinho. E tinham Sim, sim. algumas coisas mais diferentes, assim, tipo, eles comem mamão na comida. Eu achei super Sério? inusitado. Que nem a gente põe banana, eles colocam mamão Uhum. com arroz, feijão, macarrão. Achei tão estranho. Sério? Que doido, cara. Pô, muito massa, né? E é um Mas estado que tá muito esquecido, né, na nossa discussão sobre esses arranjos culinários gastronômicos. sim, e lá, assim, a gente comeu em restaurantes que eram praticamente a casa das pessoas, que ficavam, né, nas comunidades onde a gente ia, nos pontos turísticos, e as pessoas Uhum. praticamente moravam, né? Então teve uma vez que eu confundi uma porta achando que era banheiro e era o quarto, né,
do Eita. dono lá do restaurante. Então, é realmente a sensação de você estar entrando na casa da pessoa, né? Eles fazem tudo ali, né? Vivem ali, tiram seu sustento, plantam. É uma coisa assim bem diferente, assim. Eu achei muito diferente de todos os lugares que eu já vi em vários aspectos, assim, né? Não só nessa parte de natureza e tudo, mas também de hábitos, de costumes. Eu quero até escrever sobre isso. Se eu conseguir, eu mando para a nossa revista. Pô, faça isso, muito massa, muito massa. Sobre a nossa revista, gente, a gente vai editar a revista semana que vem, então vocês vão ter aí 7 dias aí para vocês entregarem o texto que vocês quiserem entrar nessa edição da revista, beleza? Vai ser muito bem-vindo e vai ficar muito massa, né? A gente já tem alguns textos entregues, eu acho que a gente vai estar com já tem 4 textos, e aí vocês mandarem de vocês também, a gente consegue fazer uma ediçãozinha bem legal. Joia? Tá bom, Bem, eu vou ter aquele aí que eu mandei só um esboço, e aí tipo, se eu puder, né, fazer mais de um, e se eu conseguir, eu fico super vai, honrado. pode, se você conseguir, fica tranquila, pode mandar, não tem problema nenhum, tá? Beleza. Valeu, massa. Pois essa discussão que a gente está tendo, gente, é para poder tentar entender o lugar do ofício. O que, que é o ofício? A gente já falou muito sobre, quer dizer, não a gente aqui, né, mas fala-se muito sobre a diferença de trabalho e labor, né? Entendendo que a gente está numa sociedade em que tenta fugir do labor, né? E transforma o labor em trabalho para outras pessoas, né? Executarem como trabalho o que seria labor. E a diferença, basicamente, né, nessa linha de pensamento, pelo menos, é de que o labor é justamente aquela atividade, né, atividade laboral, é aquela atividade não no sentido de trabalho, né, mas no sentido de um trabalho que é inerente a ti. Então, o labor é um trabalho que não vai te dar dinheiro, é um trabalho que só vai te dar trabalho mesmo e que você precisa fazer. Então, atividades laborais, né, nesse sentido, labor, e você não consegue nem relegar para outro, estão, por exemplo, escovar os dentes. Né? Isso aí é um labor que a gente tem. Né? Labor como você, enfim, arrumar a cama, se você arruma a cama, dia, ou arrumar suas coisas, ou quando for fazer mudança, empacotar, desempacotar e arrumar as coisas também, limpar a casa, e aí já começa a entrar numa seara em que você pode ter uma pessoa que vai transformar o seu labor, que era para ser o seu labor, em um trabalho, que seria, por exemplo, a faxina da casa, a faxina doméstica. Mas, enfim, o labor ele vai ter ah, várias condicionantes que são essas. Entendeu? Coisas que você vai fazer porque tem que fazer, porque você faz. Né? Lavar roupa, pendurar, lavar uma louça ali, guardar as coisas na geladeira, arrumar, fazer comida. Isso é labor. Cozinhar é labor. Só que aí você tem um labor na cozinha que ele toma um lugar que é o do ofício. Ou seja, você tem de fato um trabalho aí, um ofício para ser desempenhado, que seria o de cozinhar. Quando a cozinha se torna ofício, aí já está falando que estamos no mundo da gastronomia, nesse sentido que a gente está falando agora. É um mundo, então, das relações de comércio, no qual você vai trabalhar para fazer comida e aquilo vai te dar uma remuneração, uma renda ou uma forma de você conseguir pagar suas contas ou então uma subsistência. Então, o lugar do ofício ele é muito importante da gente entender o que é isso para a comida. Para a gente entender o lugar do ofício, a partir do entendimento da permanência e da reflexão, eu gosto de trazer sempre o exemplo do senhor Miyagi tentando pegar uma mosca, um hashi. Vocês não conhecem o senhor Miyagi, é do filme Karate Kid, que vocês já devem estar familiarizados nesse momento, graças à série Cobra Kai, que está na Netflix. Mas se você quiser, então, dar um pulo no passado e assistir o Karate Kid 1, ele também está aí nas plataformas de streaming, eu acho que tá na Prime Video, né? Você pode ver e tal. Mas esse trechinho é um trecho que eu acho super curioso, além de ser, né, bem-humorado. Vamos ver aí? Se você estiver vendo a gravação, assista na descrição do vídeo. Pois é. Estamos aqui com o senhor Miyagi,
falando que, olha, o homem que consegue pegar uma mosca com hashi consegue qualquer coisa no mundo. E aí vem o Daniel San e, nas suas primeiras tentativas, consegue pegar a mosca, justamente o pupilo do Sr. Miyagi. Né? O Sr. Miyagi é o sensei do Daniel San, e ele vai, então, conseguir catar essa mosca com os palitinhos. Que é o exemplo muito básico assim, para a gente poder refletir sobre o quanto que esse efeito de permanência, que a gente tanto valoriza, ele é algo que está submetido, né, aos sabores ou dissabores, justamente disso que aqui o seu Miyagi chamou de sorte, mas que na verdade é uma técnica que vale muito pouco, né, com uma finalidade muito limitada. Veja, não estou querendo desmerecer todo o trabalho que você tem para poder fazer, sei lá, malabares ou coisas incríveis que ninguém conseguiria fazer, mas porque você tentou por muito tempo e ali você conseguiu. Mas é justamente para a gente entender que isso ele não quer dizer uma conquista de fato desse nível da reflexão. Ela é uma conquista que não tem o simbolismo da conquista, uma conquista que é puramente técnica. E aí, quando a gente vai trabalhar a ideia de ofício, quando a gente vai tentar investigar o lugar do ofício dentro da cozinha, a gente muitas vezes será tentado a poder enxergar esse lugar apenas na malha técnica, o que não é verdade. O ofício ele é muito mais profundo que isso, e o ofício também requer reflexão, requer saber por quê, para quê, e, sabe, e entender o que você está fazendo ali. Por que uma coisa combina com a outra, né? Por que esse mamão aí está sendo comido junto com a comida salgada, sabe? Existem Uhum. explicações que podem ser simbólicas apenas, tá? Outras podem ser técnicas e que a gente precisa levar em consideração. Veja, é importante a gente entender que na gastronomia, apesar de todo o frufru que existe, que a gente já discutiu muito, inclusive, já até meteu o pau, né, nesses exageros que a gente encontra, né, no que a gente chamou de pornografia da comida, né, enfim, no superfaturamento do requinte, digamos assim, a gente tem que encontrar ali um lugar que também faz sentido. E existem esses lugares que fazem sentido também na técnica. Existe um porquê de você comer uma comida que vai combinar uma coisa com outra e você entender pela uma explicação de que aquilo funciona daquele jeito. Ou existe uma forma de você comer as coisas, entendeu? E aí eu não estou falando uma forma se você vai comer a coxinha pela bundinha ou pela pontinha, entendeu? Isso aí é bobagem. Tá? A gente está falando que, por exemplo, o pequi, você tem que instruir a pessoa que vai comer o pequi de que você precisa roer aquele caroço. Existe um motivo ali, que não é um motivo só gustativo, mas é um motivo, inclusive, de saúde, né? De segurança alimentar básica, né? Que é de você instruir. Ou Né? lá no. Ai, perdão. Lá no Não, pode Jalapão falar. tem muito buriti, né? Uhum. E o buriti, ele tem umas particularidades, né? Então, assim, ele cai, né? Ele não pode ser arrancado, ele tem que cair, igual ao pequi, e ele tem que ser deixado em água. E aí eu lembro que caiu aí uma menina, acho que do Nordeste, assim, pelo sotaque, ela falou, ah, legal, eu vou comer. E aí ele falou assim, que não rolava, que, que tinha que deixar de molho por umas 12 horas em água. Aí ele falou, e outra coisa, não é legal você comer aqui, que a gente estava no fervedouro, né? Uhum. Porque ele solta tinta, né? Ele é usado para fazer corante e tudo. Então, Sim. assim, você vê que eles não conhecem, né, os frutos que tem no Brasil, né? Todo mundo sabe usar uma blueberry, usar um morango, mas assim, diante dessas frutas que a gente colocou como regionais, né? A gente até teve essa conversa, né, sobre esses Das frutos, punks, né? né, esses frutos feios. A gente não sabe como agir, né? Então, daí a importância desse tipo no caso foi o guia, né, que estava com a gente,
Mas se fosse um restaurante ou em algum lugar de gastronomia, de ter esse tipo de instrução, né? Porque senão a pessoa pega o buriti, aí vai tentar comer, aí vai falar que é duro, que é ruim, e que na verdade não, né? Ele tem que ser deixado de molho para ser consumido. E aí você tem outra Sim, nosso grande problema, Rebeca, é a falta de instrução que a gente tem, sabe, para tudo no que diz respeito à alimentação. O problema maior é que a gente transformou dentro da gastronomia, dentro dessa elitização do comer, do qual a gastronomia participou desde sempre, que a gente nesse momento, com esse curso, por exemplo, reivindica um lugar um pouco mais democrático, digamos assim. A gastronomia, pelo seu contexto elitista, ela está sempre se colocando num salto alto, dizendo como que as pessoas têm que comer, como se aquilo fosse uma regra de etiqueta ou se fosse uma norma, né, como o Bilal Sabahan faz. Só que existe um lugar ali de conhecimento que ele é muito simples e que ele deveria ser acessível e não deveria ser visto como um exercício, sei lá, de pedantismo, por exemplo, como a gente vai ver muitas vezes. É por isso que, por exemplo, o nosso macarrão brasileiro, ele sempre foi um macarrão mole, nunca foi grano duro, porque a gente aprendeu a comer daquele jeito, molenga. A gente também não tinha a matéria-prima que permitisse a experiência que você tinha lá na Itália. Só que a nossa referência de macarrão, veja bem, de comer o macarrão, era uma referência italiana, dessa imigração que trouxe isso e popularizou no Brasil, nos centros urbanos, principalmente a partir de São Paulo. Então você tem ali um motivo de estar consumindo uma comida que seria italiana, e eu não estou falando que o macarrão nasceu lá, tá? Porque esse macarrão que a gente consumia lá é um macarrão italiano, do mesmo jeito que o miojo, ele trouxe a ideia do ramen para a gente, do lamen, e foi uma ideia também deturpada e também pouco instruída, sabe? O lamen, ele chega para a gente como um processo industrial, né? Enfim, a importação, a exportação japonesa, né, principalmente japonesa, ao longo, né, com consequência da sua grande migração para o centro de São Paulo e seu envolvimento logo com o comércio, ele fez com que vários produtos japoneses industrializados fossem exportados de lá para cá, foram importados pelo Brasil. E a Cult, por exemplo, é uma marca japonesa muito clássica, né? E a gente chama leite fermentado, que é essa receita, de Yakult. Tão popularizado que foi. A gente chama lamen de miojo. E o miojo chegou de fato como esse item ultraprocessado. E a gente nunca entendeu ele como lamen, apesar de ter o nome Nissin Lamen, por exemplo, no caso lá da marca mais famosa. Né? E teve sempre essa associação, só que poucos brasileiros comiam o macarrão lamen no caldo, como se comia no Japão, porque não tinha essa instrução, e o macarrão para o Brasil era um macarrão sempre pouco molhado nesse sentido, que é a ideia do macarrão italiano. Então a gente fica aí num limbo. Eu gosto de exemplificar essa ideia de instrução a partir de um outro vídeo também, que é sobre comer sushi. Esse vídeo é muito legal, você vai encontrar ele facilmente na internet. Vocês vão ter o link aí debaixo do vídeo. E é um vídeo feito pelo Mantis, né? Tem vários vídeos legais. E eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo sobre como comer sushi. My name is Yasuda. This is the Yasuda restaurant in Tokyo. Today I'm going to teach you how to eat sushi. The most important element of sushi is rice, and the rice is the main ingredient. So people talk about the fish, but the fish, this is the second ingredient. Hi. Hi. Welcome to Sushi Bar. Thank you. So tonight I'm going to teach you how to eat sushi. Excellent. Yes.
now I serving the soy sauce to the customer. Usually, we serve the soy sauce for the customer when they have rolled sushi. And this is the soy sauce. This is my original blend of the soy sauce. This soy sauce mixed sake and also seaweed and bonite flake. Same thing to this ginger. This is my original preparation of the ginger. And also choice of the wasabi roots. Usually, all of the American people, they believe that the wasabi is a horseradish. But the horseradish is not green. Wasabi, so this is native Japanese plant, native Japanese vegetable. Wasabi, it's not strong taste. Just check taste, just by itself. So this is 100% natural. It was sweet before the kick came. Yeah. On the tip of the tongue. Yeah, that's right. Anyway, I'm gonna make some roll. So this is a scallion. I'm gonna make some toro scallion roll. So this is my most favorite roll sushi. So this is the #1 grade of the seaweed, and this seaweed is one of the most tender seaweed. This is the #1 entire whole Japan. So that means #1 seaweed paper in all the world. My sushi rice and the grain come from my hometown. So this is my mother's gift. So this amount, this is just for the fatty tuna. So this fatty tuna, this is one of the most highest fat contains. And then roll over. This is just Mexican roll. So this is a roll sushi. When you have some this seaweed roll, the seaweed, they stay in your mouth. There's no compare whichever any type of seaweed. So please use the finger to eat roll sushi. And also please check up the taste of the ginger taste. And ginger, do not touch soy sauce. Okay. Just eat by itself. Sometimes some of the people pick up the ginger from to the sushi to eat together, but this is very much bad manner. Please have some roll sushi. Use finger to hold just the seaweed side and the soy sauce onto the one side of the rice portion. Just a touch, enough. So this is the balance. There's a lot of things going on there. Yes, that's right. It's almost impossible to explain this. Yeah. Then have a single piece of the ginger just by itself. With my fingers? Yes. So this is a ginger taste. Yeah, it's cleanse my palate. Yes, very good. So this is a single piece sushi. I didn't put soy. And when you get the sushi, just like this, how to use soy for the top of the portion of the fish, right and left, and the single piece sushi right here. To turn on the left side, to hold the fish, sushi, just like this, soy onto this fish side. So this is the best way. When you got the sushi, just like this, just do it. So this is the king salmon, come from New Zealand. So I rolled it over on the side. Yes, good. Yeah. To hold. Then just go this. Use snap. Yes, enough. Don't shaking. Don't shake it. Don't shaking. Shaking. So this is just for the men and go and finish at the men's room. Hi, hello. Next piece will be tuna. So this is my toro. Usually toro, there's a white stripe. I remove the white stripe. So this is a pure toro. Toro, so this is almost like 80% fat and looks white. So this is a high fat content of the tuna meat. So this is the amount of the wasabi. And also a different amount of the soy sauce. So this is the mean, melt in your mouth. So please try. So every taste can change taste of the toro because of the rice temperature, and also this toro temperature is so much difference. Stays a little bit time and then change the impact, change taste. Sushi, eat here in the counter, eat at the table, it tastes so much difference because of the temperature problem.
It's really juicy. right? It's already gone. Yeah, Really melted. yeah. Quick. Not bad. Not bad. Yeah, Not bad thank you at very all. much. It is sweet. Yeah, like you. Thank you. E aí, eu acho muito bonitinho esse vídeo. Veja, não precisa de uma prepotência, não precisa desse pedantismo todo para você poder ensinar as pessoas a comer sushi. Só que como a gente não tem essa cultura da educação dentro dos restaurantes, qualquer tipo de educação, processo educativo de instrução de como você comer, vai se tornar praticamente um ato falho do restaurante, sabe? Então, essa cultura, ela é uma barreira de entrada, principalmente para esse diálogo cultural, intercultural que a gente tem, para poder melhorar a experiência à mesa. Sem a frescura, digamos assim, que está por trás da narrativa. A narrativa foi manchada. Mas a gente tem como uma meta muito importante justamente esse entendimento de que a instrução ela precisa vir para efeitos, inclusive, de realização de um ofício. O ofício sem instrução, ele também vai ser vazio. Então, ele nasce a partir desse vínculo entre permanência e reflexão. Dali ele é criado, só que ele precisa desse contexto, dessa contextualização e dessa instrução para que ele possa, então, permitir essa experiência. Então, aqui a gente não está falando de regras, né, gente? A gente não está só falando de um jogo de regras, mas não, a gente está falando realmente de essa experiência que é uma experiência não só técnica, mas também cultural. A explicação que o Tamai aqui dá no vídeo sobre você nunca misturar o gengibre com molho de soja é algo cultural. Ó, isso não vai fazer bem para o seu paladar. Não é que não vai fazer bem para o seu paladar, porque você vai comer e vai achar aquilo horrível, entendeu? É porque a explicação dele parte de uma cultura, de uma combinação que não faz sentido ali, entende? Então, assim, a gente vai criando os nossos sentidos. Mas se a gente vai se abrir para uma experiência que é radicalmente estrangeira a nós, como o ato de comer sushi, por que não, né? A gente ter essa instrução de comer pelo jeito certo. Só que a gente já perdeu esse bonde. Ele já foi e agora está comendo sushi com Nutella e morango, né? E uma carga de cream cheese que eu não sei da onde veio essa ideia de usar o cream cheese no sushi. Eu suspeito que tenha sido justamente nos Estados Unidos que veio esse negócio, porque a nossa moda de sushi, ela não veio a partir da imigração japonesa, tá? Ela vem bem depois da imigração japonesa. Ele vem justamente com a popularização do sushi nos anos 80 em Nova York. Então, a gente reproduz o modelo nova-iorquino em São Paulo e, a partir daí, a imigração japonesa trabalha, de fato, para dar uma expandida. Só que os nossos domínios, né, a gente vai acabar pegando, né, o conceito de sushi e transformando no que a gente quiser. Veja, você pode fazer isso com qualquer cultura, a gente faz isso, fazem isso com a nossa também, em todos os lugares do mundo. O que eu estou falando é que a gente está numa possibilidade que a gente abre a partir do pensamento, de poder fazer as pazes com a cultura. Ou então poder, pelo menos, se aprofundar mais no entendimento do que significa essas linguagens da cozinha e da comida. Joia? Joia. Maravilhoso. Gente, agora para a gente poder fazer um próximo passo para a nossa conclusão, a gente vai falar um pouco sobre o contemporâneo. A gente falou sobre o pensamento, né, como que ele se organiza, e agora a gente vai falar sobre o pensamento contemporâneo. Como que a gente chega ao pensamento contemporâneo? Veja, aqui a gente separou 3 tipos de pensamento. A ideia do pensamento contemporâneo é uma reunião desses 3.
ele começa justamente com esse princípio sociológico, ou seja, o pensamento sociológico que você vai ver em Bourdieu, que você vai ver no Durkheim mesmo, né, que ele vai falar sobre isso, esse camarada que a gente citou aí, os sociólogos, eles vão falar muito sobre esse pensamento, que é o pensamento justamente que reparte a sociedade em disciplinas. O que seria o pensamento sociológico? É o pensamento que vai organizar, na verdade, os saberes, digamos assim. Então, o pensamento sociológico ele foi muito importante para a sistematização do ensino, principalmente da cultura ocidental, né? Falando aqui. Então, o ensino ele é feito até hoje com a mesma base do pensamento sociológico, que é vamos repartir a sociedade, vamos entender que a sociedade já está dividida em disciplinas, tá? Disciplinas que a gente vai falar é uma esfera política, uma esfera social, uma esfera econômica, uma esfera cultural, ambiental, a gente pode pensar em várias, e dentro do nosso sistema de ensino ele vai espelhar esse entendimento do nosso sujeito sociológico, que é um sujeito que vive na coletividade. A gente já entendeu que o nosso sujeito também, pós-moderno, ele tem um pouco desse sujeito sociológico, mas ele tem uma identidade, né, enquanto identidade mais fraturada. Aqui a gente está falando do pensamento sociológico, que ele também baseia a nossa forma de pensar, mas a partir dessas caixinhas disciplinares. Por isso que, quando a gente vai falar em gastronomia, só agora a gente está começando a sair da caixinha da alimentação e da nutrição. Hoje, os principais pesquisadores de alimentação no Brasil, talvez no mundo, mas no Brasil certamente, é a galera que está pesquisando alimentação pelo viés nutricional. Porque sempre foi. Porque entendia-se que gastronomia, que alimentação, na verdade, era algo que estava ligado à fisiologia. E quem cuidava de fisiologia a partir de alimentação é a disciplina da nutrição. A própria nutrição ela já está rompendo essas barreiras, né? Temos aqui nutricionistas na nossa turma que fazem aí o curso gravado, né? Ou seja, vão pegando depois, não podem atender aqui presencialmente, apesar do convite ter sido posto, tá, gente? Então, se alguém quiser chegar no meio da aula e aparecer aí, pode dar um alô. A gente vai ter, dentro da nutrição agora, essa barreira começando a ser superada, porque a própria barreira das disciplinas está sendo superada por conta justamente dessa nossa era pós-moderna. Então, o pensamento sociológico ele consolida o nosso saber, mas ele exige para a gente conseguir entrar na contemporaneidade um pensamento crítico. Ou seja, o pensamento crítico é um pensamento de caráter não disciplinar. É um pensamento radicalmente a partir de uma ideia de que os saberes se cooperam entre si. Então, essa colaboração que você vai ter entre as disciplinas, entre os saberes, ela que vai formar o pensamento crítico. Então, quando a gente fala em crítica, como a gente já falou anteriormente, lembre-se, a gente não está falando de resenha, a gente não está falando daquela crítica que é impositiva, ou uma crítica que é uma crítica sem profundidade. A crítica, já dizia André Bazin, né, um pesquisador francês de cinema, grande crítico de cinema, né? Ele foi um dos agitadores aí do movimento da Nouvelle Vague francesa. Bazin foi um grande crítico, um grande pensador de cinema, e ele falava assim, ó, a crítica basicamente, ela serve não é para dar uma opinião sobre o filme, é para prolongar a vida desse filme, entendeu? Na cultura, na inteligência, é para prolongar essa discussão a partir daquela reflexão. Então, assim, prolongar a existência do filme, prolongar o simbolismo do filme, ou o que aquele filme tem a dizer. Então, a crítica presume abrir para conversa. A crítica ela não pode encerrar um assunto, a não ser provocar um assunto. Então, o pensamento crítico é esse pensamento que, para hoje, a gente precisa adotar para sair justamente, né, para poder entrar, né, na contemporaneidade. Só que não adianta só um pensamento crítico, o pensamento crítico todos nós temos, né? Basta ter Twitter que você tem pensamento crítico hoje em dia, não é isso?
Você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali e solta suas opiniões, dá uma vomitada lá. Pois o pensamento crítico, ele precisa caminhar ou se encaminhar para um processo de autonomia. Por isso que o pensamento contemporâneo, que a gente está querendo incentivar, estimular aqui no curso Comigo de Pensar, ele é o pensamento que está por trás desse termo chamado Selbstdenker. Eu falei errado. Eu tive um aluno aqui no Comigo de Pensar, nas primeiras turmas, que sabia alemão. Ele tentou me ensinar como é que se fala esse termo, mas eu não aprendi. Basicamente é o self-thinking, ou seja, um pensamento próprio, emancipatório, independente. O pensamento autônomo, gente, não é um pensamento que é 100% original, como a gente pode confundir. O pensamento autônomo quer dizer que você está pensando por si, que você está trabalhando para poder construir um pensamento. E é esse o resultado, a consequência desse curso que a gente está fazendo aqui hoje. O trabalho final que vocês vão trazer é um trabalho que vai tentar, que quer estimular vocês a tentarem trazer um pensamento autônomo. O pensamento autônomo, ele não elimina o pensamento crítico, muito menos o sociológico. Pelo contrário, ele agrega todos eles. Só que ele agrega todos eles a partir de uma construção que é própria sua. E aí a gente não está falando de ser algo errado ou algo certo. A gente está falando que seja algo autônomo, genuíno. A autonomia é você conseguir, na verdade, entender quais são os instrumentos que você precisa para poder construir uma autonomia. É o que você faz quando você cozinha. Quando você aprende a cozinhar, você cria uma autonomia. Ser autônomo não é você criar uma receita super ultra genial que ninguém nunca fez antes, né, e tirar onda no Instagram. O ser autônomo é você realmente ter o domínio dos instrumentos, e aqui a gente está falando dos instrumentos intelectuais, né, ou seja, a própria leitura, a reflexão, a discussão, né, enfim, a escrita, para poder construir uma ideia, para poder jogar uma ideia e levá-la adiante. E aí, gente, a gente vai encaminhando para o nosso finalzinho, pensando no seguinte: nas propostas para um pensamento gastronômico contemporâneo. Agora, antes da gente poder falar dessas propostas, vamos pensar o seguinte: o que é uma gastronomia contemporânea? Agora falta a última etapa, né, para a gente poder conseguir esclarecer, para a gente entrar de fato no pensamento gastronômico contemporâneo. O contemporâneo que a gente está usando, e aí se você for para a academia, gente, para os termos acadêmicos, vai ser uma confusão só. Porque dentro da academia ninguém consegue se entender quando fala em contemporâneo, em pós-moderno, em moderno, em, sei lá, pós-contemporâneo já, e, enfim, sei lá, já tem vários termos, né? É uma confusão, mas como a gente não está preso pelas regras da academia, a gente pode ser um pouco mais simplista também. Eu acho que nesse caso, ele inclusive pode ser muito mais eficiente. Por quê? Porque o termo contemporâneo ele já é um termo muito apropriado pela nossa geração. Quando eu falo nossa geração, não estou falando da distinção de idade da nossa galera, mas sim pelo nosso momento atual, ou seja, pela geração que hoje vive sob a face dessa terra. O termo contemporâneo se tornou inclusive um lugar comum. E se você vai pegar a gastronomia banalizou a contemporaneidade. Então, enquanto a academia estava tentando segurar aqui, ou trazer para si uma, uma certa pureza, né, do entendimento do que é o contemporâneo, você vai encontrar a gastronomia indo para o caminho oposto, banalizando justamente essa experiência ou esse entendimento do que é contemporâneo. E para a gente poder discutir o contemporâneo, vamos recorrer então a justamente uma discussão do senso comum do contemporâneo. Legal? E aí, a partir disso, a gente vai assistir agora aqui no YouTube um vídeo
do Porta dos Fundos. Eu imagino que talvez vocês já tenham visto, mas se não, se já viram, vão ver de novo, é bem curtinho e bem divertido também. Se você está vendo a gravação, basta clicar aí embaixo que vai ter o link direto para este vídeo. Vamos lá? Nossa, eu nunca tinha visto. Me lembrou um certo chefe de Brasília que servia pratos com pinça. Você sabe brincar de quê? Você brinca de dinossauro? Não. Pois é. A ideia do restaurante contemporâneo, e aqui ele usa moderno, né? Tá vendo? O termo moderno e contemporâneo, eles acabam significando a mesma coisa também para a gastronomia. Entende? O próprio garçom tem um momento que ele fala, depois do tapa que ele dá na cara da mulher, né? Ele vai falar, isso aqui é cozinha contemporânea, é assim. Você precisa despertar os sentidos. Né? Então, o moderno ele vem como uma gíria também para significar o contemporâneo. Então, não é uma ideia de moderno em relação ao modernismo, né? A modernidade, século XIX. Né? A gente está falando do moderno como algo que é de vanguarda, né? Algo que é inovador, né? Sei lá. E a gente vai ter, então, esse termo, que vai ser o termo do moderno, do contemporâneo, principalmente do contemporâneo, que é o nosso escopo aqui, que ele vai ser, então, banalizado justamente pela gastronomia. Porque a gastronomia vai transformar o termo contemporâneo, ele vai aceitar, na verdade, debaixo dessa chave, dentro dessa chave do contemporâneo, ele vai aceitar qualquer coisa que signifique um certo elitismo, uma certa supervalorização, o toque de Midas da comida. Então é isso que ele vai significar. Ou seja, no velho cozinho, que foi uma cozinha francesa repaginada, que veio a partir dos anos 60 para poder ganhar uma nova dimensão estética, de linguagem da preparação de pratos, a Nouvelle Cuisine ela é antiga, gente. Ela já passou muito tempo. Só que você vê hoje restaurantes contemporâneos que fazem uma reprodução da Nouvelle Cuisine, com pratos clássicos franceses. Ou seja, aquela ideia da montagem, que é uma montagem um pouco mais vertical, é a grande instrução que você tem nas escolas de gastronomia para a finalidade de você conseguir criar uma leitura contemporânea para algum prato. O prato precisa ter altura. Criaram-se vários mitos sobre a cozinha contemporânea, entendendo que o prato precisa ter altura, precisa ter várias texturas, né, crocância, não sei o que, parará, precisa ter um equilíbrio de todos os 5 elementos do paladar, ou seja, a acidez, o amargo, o salgado, o doce, o umami, e vai se criando várias regras. Você teve a movimentação enorme, né, do Ferran Adrià, a partir do Hervé Dix, que também coloca como proposta de um restaurante contemporâneo uma ideia de cozinha molecular, ou seja, de você transformar a comida a partir de mexer, então, na sua composição química e você simplesmente conseguir ter o mesmo sabor, basicamente, daquele produto original, só que com uma outra textura. É o caso da azeitona que o Ferran Adrià fazia, não sei se todo mundo aqui conhece, mas, enfim, vocês podem entrar no YouTube, vão ter vários vídeos do Ferran Adrià servindo azeitona. Vocês colocam a azeitona do El Bulli, né, que é o restaurante mítico, né, do Ferran Adrià, que é um restaurante que, apesar de ter fechado as portas em 2012, 13, acho que 12, ele continua existindo como conceito. Veja, tem muita coisa interessante para a gente discutir sobre o El Bulli, mas aí é um outro capítulo, né? Que a gente pode fazer numa conversa futura, né? Talvez a gente pode fazer isso num bate-papo, numa live, uma coisa assim, né? Conversar sobre o El Bulli, porque o El Bulli ele vai fazer isso, ele vai entender que a parte da contribuição do restaurante, ele não termina no restaurante. Apesar de ter participado dessa fleuma que fez com que a comida contemporânea se tornasse uma coisa absolutamente inacessível, uma coisa absolutamente, digamos, transformada, né? Assim, uma mera transformação da composição química, né? Dos seus ingredientes, das densidades. Então, transformava uma azeitona, que é um sólido,
né, em uma bolha líquida, né, que aparentemente é a mesma coisa com azeitona, mas a textura era absolutamente diferente, aí o sabor é o mesmo. Então você tem as espumas, os efeitos de fumaça, os efeitos de redução, né, esferificação. Então vão ter vários elementos da cozinha da chamada gastronomia molecular, que ela foi feita para dar esse entendimento contemporâneo. Só que também já se superou a ideia da cozinha molecular, que ficou para o passado. Ela agora é uma cozinha kit, né, a cozinha molecular. Pelo menos na esfera, né, da chamada alta gastronomia, ninguém mais faz a cozinha molecular chamando de cozinha molecular, justamente porque ficou uma coisa mais no passado, tem um cheiro de naftalina, tem pouca aderência popular, até mesmo entre os frequentadores de restaurante. O que ficou foi a ideia do contemporâneo. E aí, o contemporâneo ele vai ter várias linguagens. Você vai ter, por exemplo, o restaurante Noma, que ele vai traduzir a ideia de contemporaneidade dele a partir de um conceito de que vamos mexer o menos possível no ingrediente. Eu quero tentar apresentar o ingrediente para você quase sem eu ter mexido nele como ele estava na natureza. Com poucos processos, né, mas com uma escolha muito grande, um arranjo, né, para poder gerar, então, um elemento de sedução estética muito importante. Então, você vai ter várias narrativas se ocupando de tentar transmitir o que é o contemporâneo. Enquanto o contemporâneo, na verdade, ele não pode ser limitado à estética, ele não pode ser limitado à simbologia do contemporâneo. O contemporâneo, ele precisa acompanhar justamente o pensamento. O pensamento que é contemporâneo, e não a coisa, sabe? Só que a cozinha, a gastronomia, né, ela capturou o sentido contemporâneo para poder dizer o seguinte: nesta cozinha agora, você vai comer coisas que está se comendo mundo afora em alguns restaurantes badalados do mundo. A cozinha contemporânea começa a se limitar a esse tipo de tempo. O contemporâneo começou a ser sinal também de desperdício, né? Ou de exagero, ou de, mais uma vez, kit. Quando você vai ter a ideia do contemporâneo, o fato de você banhar um pedaço de carne em folha de ouro, né? E você começa a usar isso como, opa, é uma leitura contemporânea. Ou seja, as leituras contemporâneas da gastronomia, elas fazem parte, na verdade, de uma narrativa. Uma narrativa que é muito mais ligada a uma estratégia de sedução marqueteira, né, publicitária, para fins de criar e dominar um discurso. Enquanto o contemporâneo que a gente está querendo trazer é o pensamento. E aí eu pergunto, o que na cozinha, quem na gastronomia está de fato desempenhando ou promovendo ou apenas ou estimulando, né, um pensamento contemporâneo a partir da cozinha? Porque o pensamento contemporâneo ele não quer dizer futurista, ele não quer dizer tendência, ele não quer dizer especulação ou criatividade, muito menos. O contemporâneo quer dizer você entender os problemas da contemporaneidade, os problemas que estão ao nosso redor. E a partir dali você ter uma produção que vai fazer parte justamente desse contexto imaginário de um pensamento. Será porque tem um interesse de se tornar um pensamento contemporâneo. Então, o pensamento contemporâneo, ele é maior. Oi. Oi, Rebeca. Tem um restaurante aqui que chama Santuário, não sei se você conhece, fica na 116. João. Da Bela Marconi. E assim, apesar de ela não servir o que a gente conhece como cozinha contemporânea, eu acho lá um restaurante super contemporâneo, porque as demandas que ela tem e atende, se preocupa, e todo o discurso que ela traz, eu acho super moderno. É assim, não no sentido de futurista nem nada, pelo contrário, né? Tem toda uma pegadazinha meio retrô e tudo, mas ao mesmo tempo conversa muito com hoje. Eu gosto muito do pensamento dela, assim. Não sei se é o caso de ser, né, assim, contemporâneo. Rebeca, eu não sei se você vai acreditar, mas quando eu estava falando isso, me veio à mente justamente o Santuário. Sabia disso? Seríssimo.
Por quê? Porque isso, é você estar atento ao que está rolando, entendeu? Então, a ideia de Exato. valorização do cerrado que elas trazem não é aquela ideia simplista de que, assim, não, a gente aqui está valorizando o cerrado, então toma aqui no negócio. Não, é uma questão muito mais assim, cara, a gente é brasileiro, a gente está entendendo que o contemporâneo não é que você precise, numa casa como essa, eu não quero servir um café gourmet. O meu café aqui é um café meio simples, coado, que você vai tomar aqui porque é um cafezinho, entendeu? Só que a leitura que ela vai colocar e o discurso que ela vai trazer, ele passa, por exemplo, pela sustentabilidade, passa, por exemplo, pela perenidade da gastronomia como um ciclo de renovação e de abastecimento também dos imaginários. Então, de fato, eu acho que o Santuário é um exemplo assim, muito bem acertado. Galera que é de fora de Brasília, o Santuário é um restaurante de Brasília. Espero que vocês possam conhecer algum dia. Espero que eles se reabram, né? Todos nós reabramos. Enfim, deixa passar essa poeira bizarra e a gente poderá então voltar a discutir mais enfaticamente. Mas a ideia do santuário, ela tem uma coisa da narrativa, obviamente, todos vão ter. Ela vai se aproveitar desse imaginário justamente do retrô, né, e da roça, por exemplo, que são imaginários que estão sendo utilizados como valores, né, como valores da contemporaneidade, para poder, então, trazer a comida delas. Ou seja, a gente está falando de uma comida que não tem necessariamente um requinte maior, mas é uma comida que está entendendo, por exemplo, a sazonalidade dos produtos. É uma comida que está olhando, por exemplo, para o que está acontecendo no Brasil. Sabe? O Brasil precisa voltar a comer comida que é brasileira. Precisa voltar a comer farinha. Perdemos a farinha, né? Precisa voltar. Precisa manter a feijoada como um símbolo nacional. Precisa, entende? Valorizar bebidas como a cachaça, por exemplo, né? Que por muito tempo ela foi substituída e, na verdade, em muitos bares você não consegue encontrar caipirinha feita de cachaça, né? Você vai ter basicamente caipirosca e se torna um drink que vai refletir muito, né, a cultura playboy que a gente vai ter em restaurante, em barzinho, urbano, né, dos nossos grandes centros. Isso vai acontecer em Recife, isso vai acontecer em São Paulo, isso vai acontecer em Brasília, Rio de Janeiro, está acontecendo tudo quanto é canto, centros urbanos que mudaram essa narrativa. Então a gente deixa de consumir o nosso, que é a cachaça, para consumir uma bebida, um spirit que é absolutamente genérico, que é a vodka, né? Que para a gente não tem nenhum significado em termos culturais, pelo contrário, né? Ele elimina o significado, e a vodka é uma bebida que a gente tem pouca aderência a ela no sentido cultural mesmo. A gente não toma, ninguém toma vodka, entendeu? As pessoas misturam isso para fazer drink, porque ficou mais fácil. Comercialmente ficou mais interessante, porque é uma bebida de muito fácil, que permite, né, ser misturada com qualquer coisa. Ela permite uma consistência, né? Quando eu falo consistência, de você fazer com que aquele mesmo drink tenha aquele mesmo sabor desde sempre, porque afinal de contas é um produto de escala. Enfim, e você começa a perder a identidade. A volta à identidade, essa recuperação da identidade, é um lugar também de você conseguir superar o problema da contemporaneidade dentro da gastronomia. Muito legal, gostei do exemplo, Rebeca, demais. Eu estava pensando na Santuário aqui, não sabia por quê. Agora, outra coisa que é surreal, a gente foi numa cidade, dormimos numa cidade que tinha 3.000 habitantes. E aí a gente foi num churrasquinho lá, que tinha jantinha. E aí eu falei assim, o que você tem de bebida? O cara trouxe a carta de drink, tinha Aperol, tinha gin tônica. E era uma cidade com 3.000 habitantes. Eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? O que é que está acontecendo? Assim, é muito estranho. E aí a gente foi também numa barraca de praia. Estou falando esses que eu acabei de ir, né? Então tá mais fresco. É numa barraca de praia, né? De praia de Rio, que tem lá, né? Uma barraca muito famosa.
E aí eu pedi o cardápio e simplesmente o cardápio não tinha nem, assim, para não falar que não tinha nenhum prato regional, tinha um prato que era uma isca de um peixe de lá, que é a caranha, e tinha esse prato em versão um prato executivo. O resto era só risoto, carpaccio, enfim, comida que teria aqui em qualquer restaurante de Brasília, ou de São Paulo, ou de Nova York. Eu fiquei assim, abismada, sabe? Porque eu queria muito comer alguma coisa regional e não existiu. Nesse que falaram que era o melhor, assim, né? De lá de Palmas. Eu fiquei muito assustada. Tipo, a gente tá deixando isso acontecer, né? Porque as pessoas não devem pedir, e é por isso que eles tiram, né? Porque Sim, o claro. É uma decisão comercial. total, e eu fiquei muito triste, assim, de ver isso, e de chegar num lugar, assim, com 3.000 habitantes, que não deve ser nem, sei lá, uma asa norte, é, e não ter, assim, uma bebida brasileira, sabe? Uma cachaça, Não, 3.000 habitantes minha filha, é muito menos do que Asa Norte, velho. muito menos, né? Então, assim, e Lá no ter norte tem uma 30.000. drink e ter uma gin tônica, que, assim, a gente não tem tradição de gin no Brasil. Como é que a gin tônica chegou nesse lugar, né? Então, foram as pessoas pedindo, chegando num lugar no meio da roça e pedindo gin tônica, sabe? E a gente tá precisando de pessoas assim, como as meninas, né? A Bela e a Camila, né? São as chefes, Sim, que fazem esse resgate, que, assim, tem que fazer, porque senão a gente vai perder nossa identidade daqui a pouco. exato. Rebeca, essa é a reflexão. É esse o propósito do Comida de Pensada, a gente poder provocar justamente um entendimento global sobre comida, mas também entendendo a partir da nossa participação na própria sociedade que a gente está. Sabe? E esse aí é um fenômeno também, né, chamado de local. Você vai começar a ter coisas em escala global que são encontradas localmente, né? É o que aconteceu com as feiras, por exemplo. Você não tem nenhuma feira mais, feira de produtor, né? Nas feiras do produtor você vai ter muita gente que não é produtor mais. Na verdade, a maioria das pessoas que estão na feira do produtor são intermediários. Então, não é mais o produtor diretamente vendendo. Muitas feiras estão acontecendo isso. E nessas mesmas feiras você vai encontrar goji berries, você vai encontrar sal rosa do Himalaia, você vai encontrar esses produtos que se tornaram produtos locais, ou seja, que são globalizados, mas que são consumidos de uma forma local. E começa a se perder a dimensão do pertencimento, que é nosso, de qual é o nosso vínculo. E o vínculo se torna um vínculo muito alheio à nossa própria cultura. E isso é um resultado, gente, do afrouxamento das políticas públicas de alimentação, que na verdade nunca foram sensacionais, tá? Nesse sentido. É preciso entender isso. Foram muito importantes para tirar o Brasil do mapa da fome e da miséria quando vieram. Só que elas não conseguiram chegar, não tiveram tempo também, né? Lastro para chegar na segunda etapa, que seria de promover uma educação alimentar a partir do pertencimento, a partir desse entendimento mais próximo da gente como nosso lugar, como nosso chão. E como isso não acontece, quem sai vencendo aí essa batalha vai ser justamente a indústria. Então, basicamente, o gin está entrando no comércio até de pequenas cidades, porque isso faz parte do acordo que o importador vai ter junto com as redes varejistas, que é quem domina os espaços de comércio, né, em tudo quanto é canto, e de produção e de distribuição. Os centros de distribuição, gente, eles estão ao passo de se tornarem monopólios. A Amazon já se tornou quase que um monopólio, né? Então ela tem um grande centro de distribuição, nada mais é distribuído sem passar pela Amazon. O Magazine Luiza está querendo se tornar a Amazon da América Latina, fazendo esse mesmo esquema, né, de você, tudo tem que passar por nós. E na alimentação é ainda mais grave, porque você tem então uma reprodução de produtos e de produções que não são mais nossos, né? E a gente tem ainda terrenos muito férteis, a gente continua produzindo muita comida,
e essa comida vai virando pasto e vai cedendo lugar para a monocultura. E vai sendo justificado isso justamente por esse discurso super oportunista do chamado mercado, as forças ocultas do mercado. Enfim, é muito triste isso, né? Mas temos propostas para um pensamento gastronômico contemporâneo. Quais são essas propostas? E aí a gente vai encerrar para valer o nosso curso Comida de Pensar com elas. A primeira proposta, das Unheimliche. Das Unheimliche, eu falei quase certo, é um termo cunhado por Freud, né, Sigmund Freud, que foi traduzido, né, dentro da disciplina, né, da psicologia, foi traduzido como o inquietante. Mas a gente usa ele muito mais pelo sentido que ele apresenta, né, o que significa esse inquietante. Das Unheimliche, o inquietante, ele significa você familiarizar-se com o estranho e estranhar aquilo que lhe é familiar. Este é um movimento, gente, super importante de ser feito se a gente está pensando a comida. Familiar, tratar o estranho como familiar e o familiar como um estranho. Isso pode parecer muita viagem, mas é bem interessante se você consegue capturar esse entendimento no fundo e falar assim, olha, como que eu faço, na prática mesmo, né, esse movimento? Como que eu posso pensar isso para a comida? Basicamente, gente, não é só você se abrir para experiências, né? Seria basicamente você também se colocar num sentido que é muito do problema contemporâneo, você se colocar no lugar do outro e você se tirar do seu lugar de conforto. Quando você estranha o que é familiar, isso significa que você vai dar uma segunda, você vai se comportar diferente, ou seja, você vai atacar aquele objeto que lhe é super familiar como se você fosse um alienígena. Então você vai se colocar em estranhamento em relação àquele objeto. E quando eu falo em estranhamento, a gente está falando em distanciamento. Vamos olhar em perspectiva. Até para a gente tirar muitas das nossas, enfim, das nossas preconcepções, né, acerca daquele objeto. Então, aqueles alimentos são muito próximos de nós, tenta estranhá-los. Quando a gente fala em estranhá-los, colocar num lugar que não pertence, sabe? Tentar dar um destino que seja diferente. A mesma coisa fazendo com aquilo que é o diferente. Aquilo que lhe é estranho, tente consumir ou então chegar a ele como se fosse algo familiar. Então, esse movimento que Freud vai chamar de inquietante é um movimento de aceleração ou de, como posso falar, é como se fosse um gerador de faísca para o início de um pensamento mais crítico acerca daquilo que a gente come, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vê, como a gente age. O outro ponto, né, outra proposta para a construção de um pensamento gastronômico contemporâneo é derrubar as fronteiras reais e imaginárias, tá? E as polarizações infecundas que rondam o mundo da comida. O que seria derrubar essas fronteiras? É derrubar os mitos que rondam aquele tipo de preparo, que rondam aquele ingrediente. A gente também sair dessas polarizações infecundas, ou seja, dessa ideia de que ou o sushi, que a gente já está usando como exemplo, tem que ser como o japonês lá de Tóquio está fazendo, aquele tamai, sabichão que a gente viu agora, ou não vale. Também é uma polarização ruim entender, dentro da nossa síndrome de vira-latas, né, de que o Brasil acaba com as coisas que vêm de fora. Entendeu? Também entra nesse sentido da polarização. É a gente abrir mão do debate pelo senso comum, né, que a gente já está vendo isso nos memes. Os memes dão conta disso, gente. Deixa os memes trabalharem como memes. Vamos nós mergulharmos mais a fundo. E vamos derrubar essas fronteiras que existem entre nós. Ou seja, nos aproximar
daquilo que é estranho, à medida que a gente se afasta daquilo que nos é familiar, para o bem justamente da nossa percepção. É aquela história que eu sempre conto, assim, né? Eu acho que eu já até contei na turma agora, que está no livro do Cascudo, no História da Alimentação no Brasil, em que ele fala do amigo francês dele que vai até os esquimós, né, na Antártida, e prova lá a gordura fria de foca, que ele tinha absoluta repulsa, né, quando viu pela primeira vez esse troço. E a ideia de ser fria também deixou ele meio agoniado, né, uma gordura fria de animal, assim. E parou para pensar, né, que os franceses há muitos anos já comem gordura fria de pato, de porco, enfim. Mas, de fato, quando ele comeu, ou seja, quando ele transpôs essa barreira que era real, né, cultural, ele pôde, então, comparar a gordura fria de foca à mais fina manteiga francesa. O terceiro e último ponto na nossa proposta, na nossa terceira proposta para o pensamento gastronômico contemporâneo, é entender o seguinte, que antes de ser ofício, antes de ser arte, antes de ser profissão, hobby ou ciência, gastronomia é vínculo imaginativo com a vida. A gastronomia está para além dessas caixas disciplinares que a gente está tentando trabalhar ela. Ela está além dessa discussão que é interessante, mas também ela é limitante, de que gastronomia é arte. Ela é além também do ofício, ou seja, daquele trabalho que você vai ter com uma realização gastronômica. Ele também está muito além do hobby do dia a dia, para você tirar foto e fazer selfie de comida para o Instagram. E também está acima da ciência. A gente não pode reduzir gastronomia à ciência. E aí eu não estou falando mal da ciência, estou realmente entendendo que gastronomia é muito maior do que ciência. Gastronomia, portanto, transcender. E assim encerramos o nosso curso Comida de Pensar. Eu queria Questões, só dúvidas? uma questão que é a amamentação, né? Que ela é um vínculo que hoje também estão tentando matar. Essa Sim, questão, né? Assim, não sei se não acho que não é nem culinária nem gastronomia, mas é a primeira relação, né, que a gente tem com alimento e que sim, as é pessoas, alimentação mesmo. Oi, Rebeca, você sumiu. perdão, não, só que essa questão, assim, teve até um episódio, um podcast daquele que você recomendou pra gente, que era só sobre a amamentação, né? No prato cheio? É, e é muito curioso como isso também é um projeto político, né, de as mulheres deixarem de amamentar, que é essa primeira relação, né, que você tem com a culinária e logo depois com a gastronomia. Essa primeira possibilidade, né, de uma alimentação natural. E desde quando você começa a ter o seu bebê, as pessoas já vão trabalhando na sua mente aquela ideia da fórmula, de que se você não der conta, tem esse plano B, nos próprios consultórios de pediatra que você vai, às vezes Já elas parte até do princípio que você não vai dar conta, esse é o problema. então é uma coisa assim que também é uma problemática assim em relação à alimentação desde a gênese, né? Desde o comecinho ali. Sim, esse é talvez um dos golpes mais duros que a gente vai ter justamente na formação de ser humano, né? Ou seja, a gente está quase a um passo de se tornar nós já somos, né? Talvez a única categoria de mamífero que não se alimenta necessariamente do leite materno. Então a gente está aí, Surreal. Até isso surreal. é fruto assim de a gente não ter esse pensamento, como você falou, crítico e de não ter, ixi Maria, caiu tudo aqui. E de não ter essa autonomia, porque as pessoas querem o tempo inteiro ficar decidindo por nós. Sim, a Então, autonomia foi para o saco. total, A escola acaba com a nossa autonomia, a medicina, né, clínica, acaba com a nossa autonomia.
E autonomia trabalho, simples, eu não estou falando de automedicação, né? Estou falando de autocuidado só. sim, total. Não, tudo perpassa e chega em um lugar que pode ser questionado, né? Então, eu achei sensacional, a minha cabeça virou. E eu, assim, ainda não li tudo, todo o material. Não, eu vou ler tudo. Mas é muito bom você poder sair desse lugar, né, que você acha que sabe alguma coisa e descobrir que tudo tem várias bordas, né? Verdade. Massa. Eu achei demais, amei. Quero fazer muito. Obrigado, Rebeca. Que bom. Ai, assim, Agora o que eu acontece? Oi, quero diga, muito diga, diga. moda. Se tiver, você me avisa. E esse eu amei. Ah, sim, de moda a gente talvez tenha assim, de novo, essa próxima turma. Legal. Legal A gente está com terminar isso, algumas né? pessoas interessadas e aí a gente deve soltar. O de moda, inclusive, ele é mais barato, assim, também. Uhum, Ele é mais viável também. Então, ele super funciona, tá? tá bom. Tive que me adaptar aqui. Hoje mesmo eu fui ouvindo a aula, meu marido dirigindo, criança no carro e a gente foi se adaptando. Mas Mas eu é assim. A vida acho vai ser assim, Rebeca. que é Relaxa. real. Legal, legal demais. Mas que Obrigada. bom. Obrigado pela sua participação até aqui. Cecília também, outra guerreira que ficou aí. Hoje precisou sair cedo, porque está enrolada. Mas, enfim, depois pega a aula gravada. Galera, está assistindo só a aula gravada. Fica aí o convite para depois participar dos nossos bate-papos. A gente deve ter semana que vem mais uma aula um pouco diferente, que vai ser gratuita, que a gente vai fazer aberta, assim. Então, a gente vai anunciar para a galera aí essa aula. E o que acontece a partir de agora? A partir de agora, gente, se você chegou até aqui, significa que você já receberá o certificado do nosso curso, né? Certificado de digital, atestando 24 horas de curso. Então, já vai chegar no seu e-mail nos próximos dias, ou até semana que vem. E você pode colaborar conosco para a produção da próxima edição da revista O Bicho Todo. Essa aqui é a segunda edição, Fenômeno da Pandemia. E a gente vai soltar a próxima edição já no final deste mês de março. Então, as entregas dos artigos vão até a próxima semana. Então, vocês têm até sexta-feira da semana que vem para poder entregar esse artigo, beleza? Para poder entrar na revista do Bicho Todo e também ser um portfólio legal para vocês divulgarem para a galera. Se vocês precisarem disso para suas redes sociais também, né? Pode ser legal se vocês têm algum Instagram, uma conta com conteúdo de comida, também vai ajudar bastante. E aqui fica um agradecimento nosso, né, da Escola de Humanas, Adri, eu, Márcio, como nosso consultor, somos a Escola de Humanas e estamos em breve com outras possibilidades de cursos e de atividades. Neste momento a gente vai estar abrindo as inscrições para uma próxima turma, então avisem as amigas, os amigos e as amigas, todas e todes. Beleza, minha gente? Valeu, povo. Um grande beijo para vocês. Aqui ficam meus contatos, se vocês quiserem anotar. lobão@escoladehumanas.com.br, meu WhatsApp está aí. E aí o nosso site da Escola de Humanas. Se precisar de qualquer coisa, nos avise. Vocês vão ter acesso a essa plataforma pelos próximos 2 meses. Então, pode revisitar as aulas, pode pegar os materiais depois com calma, sem problema nenhum. Tá joia? Então, fiquem Tá, muito à vontade. bom. Muito obrigada, viu? Beleza. Rebeca, eu que agradeço. Obrigado demais pela participação, por terem abrilhantado o conteúdo desse curso também, com vários insights muito importantes, com várias sacadas e experiências pessoais de Nada, vocês. Foi agradeço. muito massa. Agora vamos Legal. a esse e vamos fazer mais um. Tudo dá sempre. Bora. Vai lá. Fala Boa pra sorte para vocês todas. Obrigado demais pela companhia. E nosso último despedida. Um beijo grande. um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.